Está começando Store Talks, onde empreendedorismo vira história e histórias inspiram empreendedorismo. E sempre acompanhado do nosso Café Govone, café com grãos selecionados, torra perfeita para extrair os melhores aromas e sabores para você que gosta de apreciar aquele bom café. Nada daquele carvão que você toma por aí. Quer conhecer? Manda uma mensagem no direct, manda um comentário aí no YouTube, marca um horário com a gente, vem conhecer isso tudo e tomar um Café Govone com a gente. É isso aí, você que nos segue, nos acompanha, não esquece de deixar o like, compartilhar com o amiguinho e xingar a gente. Agora não peço nem para comentar, é só xinga. Aí a gente interage, troca uma ideia. Qualquer interação é válida. É isso aí. E conosco hoje, Cláudio Siqueira Júnior, especialista em proteção familiar, sucessão patrimonial e empresarial. Cláudio, obrigado aí por vir bater esse papo com a gente, trazer um conteúdo para quem nos acompanha. Seja Legal. muito bem-vindo. Bacana estar aqui com vocês, poder compartilhar um pouco das minhas histórias, dos meus negócios, das aventuras aí, né? Essa loucura que é, né? Imagina que esse mercado também é bem complexo. Acho que o melhor começo é como que você começou. Como que começa? Como que você começa? Como que você cai nesse mercado específico? Tá, vamos lá, né? No começo a gente acredita que as coisas não são possíveis, né? Eu nasci num bairro bem humilde aqui da cidade, um bairro difícil até. A minha infância, eu sou filho de metalúrgico, mãe dona de casa, fui crescendo, então tudo que eu conquistei, tudo que eu consegui foi a duras penas. Então eu sempre visualizava que o mundo era mais difícil para mim. Mas não foi, eu acho que foi uma questão de foco, fui crescendo, eu me formei como publicitário, mas nunca atuei como publicitário, eu sempre atuei na área financeira, trabalhei por 18 anos em instituições bancárias, trabalhei no Itaú, no Santander. Fez boa escola. Fui crescendo nesse setor e depois de 18 anos nessa área, eu resolvi empreender. Aí vocês imaginam o que é empreender com 40 anos de idade, com um filho de 5 anos, e aí envolve coragem, determinação, acreditar no negócio. Então foi uma virada de chave que hoje eu penso, por que eu não tomei essa decisão antes? Você é o segundo que fala isso Hoje, né? Mas normalmente a grande massa bate papo com a gente realmente tem essa posição. Eu acho que o empreendedorismo ele abre mais janelas, mais portas, né? A visão expande, né? E muitas vezes a gente fica focado, né, no nosso negócio, ou me parece que o mundo corporativo diz para você que você não tem competência para fazer nenhuma outra coisa se você sair dali. Ali é como se fosse a última alternativa profissional da sua vida. E não é a realidade, né? Não é a realidade. Mas é essa percepção que você cria mesmo dentro de grandes empresas. Exato. Eu tinha essa percepção também. Eu como não participei muito desse mundo, nunca tive essa visão, né? Você não empreendeu isso agora. Você já começou empreendendo. E como que como que funciona a parte do seguro hoje que você atua? Como que você chegou nisso? Você um dia só deu estalo ou como? Porque assim, a carreira bancária é uma carreira, meu achismo diz que é uma carreira estabilizada, assim, né? Sim, sim. Mas quando eu comecei a vender seguro, Cleiton, olha que interessante, né? No banco era o produto que eu mais odiava vender. Nossa. Porque banco tinha venda, aquela metas de vendas e aquela pressão. E na verdade a gente teria que levar um produto para o cliente, mas como se fosse uma troca de favor. O cliente fazia um financiamento ou entrava no empréstimo. Olha, eu tenho um seguro aqui que pode ser legal para você, só que aí virava uma troca de favor. Não tinha nenhuma finalidade, um propósito. Isso me incomodava no começo. Se eu fosse colocar em alternativas, eu sempre fui uma pessoa inquieta, queria empreender. Eu não aceitava aquela condição de ser funcionário de algum lugar. Eu falei, não, eu vou fazer meu negócio, eu vou começar a minha empresa. Eu pensei em empreender no ramo da gastronomia, em cafeteria. Cheguei no último estágio de negociação com uma franquia de cafeteria, para você ter uma ideia. Eu sou aficionado, adoro café e eu queria ter esse negócio para mim. Mas assim, a chance de... Já ganhamos um cliente pro Café Govone. Exato. A chance de o negócio não prosperar era grande, porque não era o meu setor de atuação, não tinha experiência naquilo. Eu poderia aprender e prosperar, mas talvez o caminho seria mais longo. Aí recebi uma ligação, um convite, na verdade, da empresa que eu atuo hoje. Olha, vem pra cá, vamos trabalhar com seguro. Até arrepiou. Mas como que eu vou trabalhar com seguro? Seguro, mas justo seguro? Justo seguro, tem tantas outras coisas, né? Mas aí eu pensei, eu tô na área financeira, eu faço isso há muito tempo e tal, e fui pensando, fui digerindo a ideia, fui entendendo como isso poderia melhorar e como eu poderia trazer mais leveza e mais tranquilidade para falar de um assunto tão sério e tão, muitas vezes, traumático, porque
porque a gente fala de morte, fala de sucessão, fala de doenças. Então, assim, não é um assunto gostoso de trabalhar. Mas aí eu tive um start, um negócio que mexeu comigo. Na época do banco, uma empresa fez um seguro, aquele seguro de vida em grupo para os funcionários. E um dos funcionários de uma metalúrgica, a qual eu tenho muita apreço e dedicação, porque meu pai foi metalúrgico e eu sei qual é a dificuldade, chegou uma esposa de um metalúrgico que faleceu num acidente de moto. Falou: Cláudio, queria agradecer ao senhor. Mas como assim agradecer ao senhor? O que eu fiz? O que eu fiz? Né? Meu marido faleceu no acidente e por conta do senhor ter vendido um seguro para o dono da empresa, nós recebemos uma indenização. Foi o suficiente para cuidar de todos os custos ali de velório, essas coisas, e ainda sobrou um dinheiro que era o equivalente a 1 ano do salário do meu marido, e com 3 filhos. Então eu falei: poxa, mas o seguro tem um papel social, é um negócio que pode fazer muito sentido para as pessoas. Foi aí que eu comecei a digerir, entender que isso poderia ser um negócio benéfico para mim e para muita gente. Porque quando você pensa em seguro, é um tipo de serviço que todo mundo deveria ter. Porque vamos imaginar, a maioria das pessoas que eu conheço, quando se fala de seguro de carro, por exemplo, todo mundo acha um absurdo não ter seguro de carro. Existem algumas pessoas que ainda não têm seguro de carro. Respeito, não tem problema nenhum. Porém, se alguém sofre um dano com um carro que acabou de tirar da concessionária, ele sofre um dano, a maioria das pessoas fala: tinha seguro? Não. Se a pessoa fala que não tinha seguro, é um absurdo. Como que pode? Essa pessoa tirou um carro zero e não tem seguro. No entanto, dificilmente pela nossa cultura, se um pai de família com 3 filhos falecer, assim, será que esse sujeito tinha um seguro de vida? Será que ele se preocupou com o legado educacional da família, dos filhos, dos custos que virão depois que ele partiu daqui? Porque a gente faz uma série de planos e projetos. E a partir do momento que a gente não está mais aqui, se a gente é o pilar financeiro da nossa família, por exemplo, como a gente pode fazer com que o nosso plano seja perene e continue, mesmo que a gente não esteja aqui? Por isso que eu acho que devemos considerar isso. Em países mais envolvidos, a maioria dos países mais envolvidos usam o seguro como uma excelente ferramenta. Por exemplo, nos Estados Unidos, você não consegue matricular uma criança na escola se você não tiver um seguro de vida. Se o guarda rodoviário, o policial rodoviário te para, será que você tem uma pólice de seguro para esse carro? É a primeira coisa que é observar. Obrigatório na maioria dos estados, né? Vem uma cultura que é diferente dos outros países. Vou te dar um exemplo. Quando a empresa que eu represento veio para o Brasil, ela tem uma atuação global, né? Está em mais de 52 países. Veio um pessoal do Japão para fazer a implantação. E o pessoal não entendia. Eles pensavam assim: o brasileiro, ele protege o fruto da árvore, os carros, o que ele gera, o que ele consegue comprar. Mas a árvore que gera os frutos, ele não protege. Cara, faz muito Ele sentido, esquece. Né? Então, para a gente é quase que nulo essa ideia. A gente desconsidera essa ideia de ter uma proteção. Por quê? Quando se fala em seguro, aí sim você associa a coisa ruim, a velório, a morte, a coisas que você não quer passar. E o inconveniente das pessoas que não querem considerar, por exemplo, quando recebe uma visita minha, a pior situação é considerar e planejar a sua própria morte. Ninguém fica confortável com isso. Todo esse processo para digerir esse produto, esse serviço, para mostrar que efetivamente ele tem importância e que deve ser considerado para todas as famílias, é essa argumentação que eu levo, essa leveza. E outra coisa, eu levo algo que faz sentido para o cliente. Tudo que eu faço é personalizado sob medida. Eu não vou falar: olha, Felipe, olhei para você, eu acho que você vale aí 1 milhão. Não tem como valorar a vida humana. Não sei como colocar valor na vida. Mas assim, você pode ter uma representatividade que na sua ausência pode sim considerar 1 milhão, 2 milhões, 3 milhões. Então eu costumo dizer que o que a gente faz não é para rico, para pobre. É para quem tem inteligência financeira. Porque a gente acaba entrando num campo de gerenciamento de risco. Eu procuro até evitar a palavra seguro. Porque quando fala seguro, arrepia. As pessoas falam: meu Deus, seguro. Esse cara veio falar de seguro também. Se juntar com vida, seguro de vida, fica pior ainda, né? Sim, exatamente. E
pela experiência também que o mercado tem algumas situações específicas que o mercado também deixou uma visão muito distorcida do qual é a efetiva solução do seguro. Então, muitas empresas que vendem seguro, ou os próprios bancos, se não vou falar que todos os bancos vendem de forma inadequada, mas aquele negócio, vender para cumprir uma meta, sem considerar a real necessidade do cliente, muitas vezes no momento da desgraça ou no momento da ausência da pessoa, é que as pessoas descobrem que aquilo não era suficiente, que não tinha uma cobertura específica. Foi mal vendido. Que tinha um pormenor. É por isso que eu acredito que tem que ter especialista, assim como um corretor de imóvel, um corretor de seguro veicular, também um corretor de seguros de vida. Isso faz todo sentido, né? A gente estava conversando mais cedo sobre isso, sobre entender a necessidade do cliente, né? O vendedor ele tem que ter esse papel, né? E querendo ou não, o gerente do banco ele não é um vendedor. Ele está ali, como você disse, para atingir a meta, fica uma troca de favores, né? Então, a pessoa está comprando, não sabe por quê, e o cara que está vendendo também não sabe por quê. Então, tipo, estou vendendo porque me mandaram, você compra e... Me ajuda aí. Me ajuda aí. Isso é um negócio e é muito surreal essa pressão psicológica que existe na venda de seguro. Isso aconteceu quando eu comprei minha casa. Eu tinha acabado de preencher toda a papelada com a imobiliária, e aí o pessoal falou, agora você vai assinar com o gerente do banco. E aí eu falei, ok, tal dia você vai lá, só que é o seguinte, Cleiton, quando você for assinar, só da imobiliária me falando, provavelmente eles vão te oferecer um seguro. Eu não sei o que acontece, mas normalmente quem não compra o seguro demora mais para provar o financiamento. Já botou uma pressão. Ela já vendeu o seguro ali. Beleza, eu tenho que comprar um seguro. Aí ela falou assim, você tem duas opções, ou o seguro ou o título de capitalização. Opta pelo título de capitalização porque você recupera o dinheiro. Olha como é a visão do seguro, né? Praticamente o seguro é um investimento melhor. Se for melhor vendido, se for melhor vendido, os critérios então, necessários, né? Aí eu cheguei lá, eu lembro que eu cheguei na hora, já estava preparado, aí a gente foi, falou tudo lá, e falou assim, então, é importante você fazer um seguro. E na hora eu falei, putz, eu não queria comprar esse seguro. Eu falei, tá bom. Mas não tem o título de capitalização? Não tem mais. Tipo, eu acho que eu atingi minha meta de capitalização, agora preciso de seguro. Eu falei, quanto que é o seguro? Ele, R$1.000. Eu falei, puta que pariu, de uma vez? Eu falei, meu pai, eu não quero comprar isso. Tá. Eu tirei um dinheiro que eu não sei de onde eu tirei aquele dinheiro, né? Comprei, mas assim, é pressão. Troca de favor, você libera o meu financiamento e eu compro um seguro. E tem casos que são até piores, né, Cleiton? O pessoal acaba condicionando a venda do produto para a liberação de outro. Aí é a famosa venda casada. Proibido por lei. Nesse caso específico, não foi essa conversa do gerente, mas foi essa percepção que me passaram. Se foi planejado, eles são muito bons. Porque ele tinha criado uma rede já de... Fica disfarçado, né? Que são dois contratos distintos e aí até provar fica difícil, mas no fim é isso. Aproveitando, né, esse momento, é bastante importante porque também o seguro não serve só para isso. Existem outras aplicações. Por isso que eu costumo dizer que eu estou na proteção familiar para quem tem um herdeiro, alguém que depende financeiramente dele. Se a vida dele cessar, a outra pessoa não fica desamparada. Fica desamparada. E principalmente quando se fala em crianças. Como que o seu filho vai tocar o seu negócio? É possível. Uma criança, dependendo da idade, ele vai continuar a vida dele, mas ele vai crescer e vai passar um desgosto, uma situação difícil, ou até a própria família tem que dilapidar o patrimônio que ela demorou uma vida para construir, para pagar inventário, despesas póstumas, enfim, todas. E às vezes nem tem o dinheiro para fazer a documentação, já tem que vender a preço de banana para poder pagar a documentação e aí deteriora ainda mais rápido, né? Tem N situações. Essa situação de deteriorar o patrimônio imobiliário, diariamente eu entro nessa discussão. Por quê? Por que se fala tanto hoje de planejamento patrimonial e sucessório? O planejamento patrimonial pode envolver como você protege os seus imóveis para uma possível partilha, de repente um divórcio, uma separação, quem fica com o quê, o imóvel era herança, não era. Então, assim, existe um mar de oportunidades e controles que você consegue fazer para proteger o seu patrimônio imobiliário, tá? Uma outra coisa que se deve considerar, que hoje está muito em voga, essa situação que o pessoal fala de holdings familiares, né? Holding patrimonial. Por quê? Antigamente, a maneira que era transmitido um imóvel de pai para filho, por exemplo, era de forma mais manual, era no papel, os tributos ali no
não tinha como acompanhar verdadeiramente. Vamos transmitir aqui pelo valor venal, passa de pai para filho, depois a gente ajusta, compra um outro imóvel. Hoje você não consegue mais. Amarrado, né? Você fez uma relação de compra e venda no cartório, está registrado e isso vai se tornar público. Tem informação que outras entidades, outros órgãos A Receita Federal já está sabendo. Vai saber. Então você não tem como camuflar e esconder isso. Então no planejamento patrimonial, principalmente no que envolve sucessão, nós temos uma ferramenta fantástica para isso. Por quê? A gente identifica que a pessoa tem imóvel, tem muitas vezes dinheiro em caixa, tem participação em empresas. Se ele não planeja a sucessão dele, isso vai custar para quem fica como herdeiro. E se ele não tiver, alguém vai ter que receber esses imóveis e vai ter que dar continuidade. Só que o espólio de quem faleceu tem que recolher os impostos. Então hoje, vocês já ouviram falar no temeroso inventário? Sim. O inventário, ele é composto por 3 principais custos, que é o ITCMD, que é o Imposto de Transmissão, Causa, Mortes ou Doação, que hoje no estado de São Paulo é 4%. Mas existe um plano de lei para o ano que vem esse valor já ser alterado para 8%. Ele vai ser progressivo de acordo com o valor da sucessão. Ele pode ir de 2% até 8%. No Brasil, a maioria dos estados já estão cobrando 8%. Aí você tem que um advogado, que tem uma vara especial para fazer de sucessões de família, para fazer o inventário, redigir, assinar e se responsabilizar por aquilo. Tem um custo do advogado. Se não houver litígio, hoje a tabela OAB sugere aí uma cobrança em torno de 6%. Se houver um litígio, um filho que não queira, acha que está sendo injustiçado, aí o custo ainda vai mais alto ainda. Sabe-se lá. E cartório para transferir em torno de 2%. Então, em cima do Tomou com 12, logo de cara. Em cima do que a pessoa tem de patrimônio, vai custar para quem fica de 15% a 20% do valor que ela tem em caixa. Então, aí que entra a questão da personalização, de fazer sob medida. Aí eu identifico qual é esse valor, quanto essa pessoa precisa efetivamente de recurso para dar uma liquidez financeira no momento que ela mais precisa, para a família fazer essa transmissão de bens de forma tranquila, serena e sem preocupações. Desespero. Porque vocês concordam comigo que no momento desse, a pessoa já está fragilizada emocionalmente. Como que você vai tomar decisões importantes que envolvem dinheiro se você não tem um recurso ali para resolver aquilo na hora? E deixar isso para resolver no momento que acontece, eu acredito que é a pior situação possível. Como você disse, né? O brasileiro, eu vou falar do brasileiro, não sei, o resto do mundo acho que talvez seja um pouco diferente, mas falar sobre isso é complicado. Você mesmo disse, abordar um cliente para falar, vamos falar sobre seguro de vida, pensar no caso da sua falta, é um desespero. Sim. Só que depois que acontece, é ainda pior para a família. É que os impactos hoje... E já aconteceu, aí não tem mais como fazer seguro. Não tem, porque aí não tem mais o que fazer. Foi, né? Já foi. Os impactos que acontecem atualmente, até essas mudanças na legislação que envolve tributos, situações de brigas familiares que a gente acompanha no dia a dia. Existem inúmeros casos, que eu posso até citar alguns que se tornaram públicos, que as pessoas estão brigando pela herança e trava todo o processo. Aí ninguém fica com nada. Quando você não tem um plano para isso, a probabilidade de ter um conflito familiar é muito grande. É aí que entra o papel social, aí que entra toda uma discussão, que aí você consegue trazer até uma racionalidade para o negócio. Não é conversar com o Felipe, com o Cleiton, e de repente falar, cara, você vai falecer, então vamos fazer um negócio aqui para deixar um valor para o seu filho. Não, vamos entender qual é o seu tamanho, o que você efetivamente precisa, vamos ver se o quanto vai custar para você faz sentido para o seu momento. E existe hoje uma modalidade de serviço que você pode, pensando em patrimônio, por exemplo, você pode comprar o seu risco, transferir o seu risco para a companhia, você tem um tempo determinado para pagar esse seguro, diferente do que tem no mercado, que você paga a vida inteira, até você atingir uma determinada idade que o banco ou a companhia fala, valeu Felipe, agora você já é mais velhinho, não serve mais para gente. Ou então, pior, se a pessoa tiver um agravo de risco, que a gente chama, vou usar o exemplo do Cleiton. Cleiton,
dentro, você contratou um seguro tradicional do mercado de banco, ano a ano ele faz uma verificação na sua saúde. Se nesse meio do caminho você teve um diagnóstico de pressão alta, um diabetes, um AVC, câncer, qualquer coisa, a companhia seguradora tem a premissa de não te atender mais no seguro. Seguro cancelado. Porque você não avisou e geralmente a notícia que é a mais triste, os familiares acabam descobrindo isso no evento da morte. Aí, olha, tá aqui, o meu marido tinha um seguro. Ah, deixa eu olhar aqui o Cleiton. Oh, mas lá em 2019 ele teve um problema de saúde e não nos comunicou. A empresa que eu represento, isenta isso. Analisa você no momento que você entra. Na contratação. Contratou, você não é verificado mais dentro daquele capital segurado, no prazo que você vai ser atendido. Pode ser um plano de 5, 10, 20, 30 anos. Depende do seu caixa, do seu momento. Se couber em 5 anos, você faz em 5 anos, você quita aquele seguro. Aquela pólice naquele valor vai seguir você para o resto da sua vida, porque o meu plano se torna vitalício. E quando a gente pensa em patrimônio imobiliário, a ideia é que você só aumente seu patrimônio. Salvo, aqui a gente fala muito de empreendedorismo, né? Salvo se a gente entrar numa situação ruim ou acabar falindo uma empresa, ter que dilapidar parte do patrimônio para pagar dívida. Mas fora isso, dentro da normalidade, o essencial é que o patrimônio aumente. Então você já tem um plano para que se algo ruim acontecer com você, daqui 3 dias ou daqui a 30 anos, você tem um plano para trazer uma liquidez nesse momento. Triste. E aí tem um terceiro momento ainda. Se você achar que não faz mais sentido, o seu filho já se formou, você fez a distribuição do seu patrimônio em vida, por exemplo, você pode ter a opção de resgatar uma reserva financeira que esse seguro acaba proporcionando para você e que é corrigido. Então, você paga um valor por tempo determinado. Se você não achar que não tem mais necessidade ou não couber mais o seguro para você, você tem a opção de resgatar parte do que você pagou com uma correção. Então, é um seguro que vem com toda a estrutura e educação financeira de um americano para o Brasil. E muita gente, por incrível que pareça, ainda não conhece essa modalidade. A gente chama de seguros vitalícios, em inglês eles chamam de whole life. Interessante, né? Interessante. Porque o luto é ruim, agora o luto estando pobre é pior ainda, né? O luto e dívida, isso aí eu vou até usar, se vocês me permitirem, eu vou usar assim, luto e dívida não combina, porque você já está fragilizado emocionalmente e ainda tem que cuidar, enfrentar uma situação financeira que tira a paciência, o sono de qualquer um. Porque eu estou lembrando um caso de um amigo que foi mais ou menos isso. A família não tinha muito patrimônio, tinha uma chácara, uma casa. Quando ela faleceu, o imóvel era avaliado na faixa de 500 mil reais. Tipo, o inventário disso ficava na faixa de 50 mil reais, brincando. Ele não tinha esse dinheiro. E a pessoa só tinha o imóvel. E o imóvel foi valorizando ao longo dos anos. Como que faz o inventário? Então não tem dinheiro. Não tem como fazer. E aí é uma situação agravante que ele não conseguia nem vender o imóvel, porque tinha irmão. Aí tem que ir processo judicial, é uma complicação, cara. Virou um bola de gato, nem sei se resolveu. Tem multa, tem prazos, né? Tem prazos para você cumprir. Se você não cumprir os prazos, incide multa. Se é um empresário, depois de decorrer um determinado tempo, trava até a atuação da empresa, porque se não se resolveu o inventário da pessoa, não consegue alterar o CNPJ. Dá problema até no CNPJ. Então é importantíssimo, é por isso que os agentes aí governamentais, as empresas, a Receita Federal, os cartórios, estão tudo interligado. Hoje, se uma pessoa acabar falecendo, o banco consegue entender que aquela pessoa faleceu. Os cartórios se comunicam e entram no mercado financeiro, na Receita Federal, é imediato. Só o INSS que não descobre isso. Tem que fazer a prova de vida lá. O INSS tem, ele é não, essa é uma piada. Mandar um abraço pro tio Paulo. Tem uma piada aí com o INSS que eu uso no dia a dia, né? Porque pensando que o meu negócio pode trazer uma proteção se caso algo ruim acontecer, mas ele pode criar uma reserva financeira para ser utilizada lá na frente, inclusive se a pessoa viver muito, ela pode ter um recurso que ela fez uma reserva no decorrer do tempo.
Então não confia no INSS, que é a sigla. Isso nunca será suficiente. Ou isso nunca será seu. O INSS tem esses probleminhas aí. Ainda mais hoje em dia, né? Quem ainda sonha em se aposentar é uma grande ilusão, né? Complicado. Da geração mais nova, não de quem já está próximo de se aposentar. Eu acho que talvez eles se aposentem, sim, mas vai ser um negócio assim, um salário mínimo. E aí a pessoa às vezes vai chegar lá na velhice ganhando 5, 6 salários mínimos, se aposenta com 1. E aí a depressão acerta, porque a tendência está cada vez a situação está cada vez piorando mais no sentido de quanto eu vou pagar de aposentadoria, já não está. Exato. E se a gente tiver uma vida longa, que a expectativa de vida vem aumentando, né, a cada ano, viver bastante, mas sem qualidade de vida, não faz sentido. Não adianta nada. Então você precisa sim se preocupar com uma reserva, ter sim um plano para a terceira idade, para viver bastante, bem e com qualidade. Então a frustração é grande. Agora, deixa eu fazer uma outra pergunta para você. Você estava dentro de uma instituição financeira que cai para o seguro. Você já tinha a competência técnica de venda? Como foi esse processo? Como foi esse processo de transição? Porque a gente estava discutindo mais cedo sobre essa questão de vendas, né? Sim. Não existe negócio sem venda, não existe empresa sem vendas. E você deu uma guinada, né, de um mercado totalmente diferente, uma venda mais consultiva até. Você falou que no teu produto pronto, por exemplo, eu e o Felipe vou comprar com você, cada um vai ser uma proposta diferente. Você vai ter que entender a nossa dinâmica social e de vida para você ofertar um produto. Como que foi essa transição? Você só meteu louco e foi, ou você fez algum processo? Eu já tinha alguma interação com os produtos, eu entendia superficialmente, né, as características do produto. Mas hoje eu sou um franqueado, eu posso falar o nome da empresa? Sim, claro. Eu sou um franqueado da Prudential hoje. Patrocina a gente, inclusive. É a maior empresa de seguros de vida aí, hoje no Brasil, o maior market share. Originalmente da onde? Como? Originalmente da onde? A matriz dela? Ela é americana, é uma empresa que tem 150 anos de existência, tá? Ela veio para o Brasil em 76, ela era uma resseguradora do Bradesco e a partir de 98 ela fica bandeira aqui como uma empresa exclusiva. Então, hoje a gente tem 26 anos de Brasil trabalhando com esse produto. É o seguro americano trazendo esse conceito para o brasileiro. Como foi o processo? Primeiro que você passa por várias etapas. Eu já tinha uma bagagem porque eu estava estudando para tirar a certificação de planejador financeiro, que é uma certificação internacional, o pessoal chama de CFP. E o CFP ele envolve 6 principais pilares das finanças. Que entra o planejamento financeiro, a gestão de risco, que é a qual estou, gestão tributária, gestão sucessória, planejamento financeiro mesmo, gestão de ativos, gestão previdenciária, para a gente não comprar um produto de previdência, mas se preocupar com o futuro, que é fazer uma reserva para viver com qualidade, que eu acabei de falar. Aí você tem muito material de estudo, você tem que aí aprofundar, fazer uma verdadeira imersão no projeto, no processo, o que é a empresa, como funciona, material exclusivo. E eu acho que o sucesso do meu negócio é nunca parar de estudar. Posso considerar, Cleito, que é a pergunta que você fez, eu não posso me considerar uma pessoa pronta. Eu tenho várias responsabilidades e muito conhecimento no que eu faço, porque eu faço repetidamente isso todo dia. Porém, existem muitas situações que ainda você vai conhecendo no dia a dia. Exemplo, como o direito não é uma ciência exata, tem várias interpretações e tal, então pode mudar uma legislação específica, pode interferir na interpretação do meu negócio. A ferramenta do seguro, como uma ferramenta de sucessão, pode ser eficaz desde que respeite algumas normas, algumas determinações, alguns limites da onde o seguro pode atuar. Então, assim, eu vivo em constante estudo, eu participo de um grupo de advogados que trabalham especificamente com sucessão, eles fazem reunião mensalmente, geralmente em São Paulo, eu acompanho notícias do setor, bastante coisa relacionada ao seguro, efetivamente como uma ferramenta. Então hoje, por exemplo, qual que é a ideia assim, que a gente discute lá entre o direito, entre os empreendedores contábeis, os contadores e os advogados? Qual que é o melhor plano de sucessão? É aquele
aquele multidisciplinar, que no campo do direito você coloca as melhores cláusulas, a melhor proteção para proteger você e sua família, o seguro que entra como uma ferramenta de liquidez no momento que a família mais precisa, e também os tributos, que qual a importância de estar no regime correto, tributário dentro da empresa ou na própria pessoa física, os produtos financeiros que têm isenção de tributos, enfim, tem uma série de estudos que a gente acaba discutindo. E qual que é o melhor plano? Aquele que é mais diversificado. É aquela história de não colocar os ovos na mesma cesta. Então, a gente chegou nesse consenso. Então, quando você fala como foi a trajetória, não foi fácil e até hoje acaba sendo uma dificuldade. E a maior dificuldade hoje é quando as pessoas não estão abertas para ouvir o que a gente faz. Porque muitas vezes o Cleiton pode falar assim, o Cláudio vai vir aqui e vai falar de seguro. Aí remete... Já vai me vender alguma coisa. Remete àquela situação de, poxa, vai me vender alguma coisa, vai enfiar alguma coisa goela abaixo, né, na linguagem chula. Então a ideia é trazer mais uma conscientização, mostrar onde você corre riscos para trazer algo personalizado. E se não fizer sentido, com todo respeito, olha, a gente conversa numa outra época, numa outra data, vamos esperar o momento oportuno, porque se não fizer sentido para você, eu não vou continuar com um discurso que não vale a pena. Não vai trazer. Mas o estudo, eu sou daquele assim, que eu não tenho aquela persuasão, aquele negócio de vender, aquele espírito vendedor, de chegar lá e tirar o pedido. Eu gosto de seguir um processo, parar, estudar, debruçar em cima de todos os detalhes, entender bem o que eu estou fazendo, entender o meu cliente, entender o que efetivamente ele precisa, aí sim entrar com uma solução. Levar o melhor para o cliente. Porque vocês acabaram de dizer, é um produto personalista. Se eu fizer um planejamento para o Felipe, é totalmente diferente do que eu vou fazer para o Cleiton. Se vocês fossem irmãos gêmeos, seriam situações diferentes. Então, por isso que o papel do corretor é essencial. E a minha empresa nos chamam de Life Planner, que é um planejador de vida, porque é um trabalho de acompanhamento. Hoje vocês podem ter uma empresa, mas daqui 2 anos vocês podem ter 20 empresas. E a sua necessidade pode ser diferente. E muita gente acha que a gente trabalha só no high-tech, trabalha só atendendo gente rica. Nada a ver. Essa é uma pergunta que eu ia fazer. Nada a ver. A gente atende até... Ele fala, Cláudio, você fala de planejamento imobiliário, mas e para quem não tem nada? Então não serve para você? Eu falo aí que você se engana. Porque muitas vezes você pode estar numa fase que você está guardando um recurso para você conquistar o sonho da sua casa própria. Porém, no meio do caminho, você, Deus me livre, acontece de ser acometido por uma doença. Aí você tem que queimar aquele dinheiro que você tinha como reserva para deteriorar o seu sonho, que era comprar sua casa. Se você tem uma proteção, inclusive, eu não falei aqui, mas a gente tem proteções em vida. Diagnóstico de doença grave, uma invalidez parcial por acidente, diárias hospitalares, quebras de ossos, cirurgias, porque se caso alguma coisa acontecer em vida, não vai ter que dilapidar o patrimônio, a reserva financeira que ele fez. E muitas vezes a reserva é para realizar um sonho e a pessoa acaba tendo que abrir mão para daí cuidar de uma doença. O custo do cuidado é efetivamente mais barato que o reparo. Vocês entenderam que é um trabalho de preventivo, né? É um preventivo. Você quer tomar um remédio ou você quer se alimentar direito e fazer academia? Exato. Né, Cleiton? Tomar um remédio. Tá mudando. Não vou mentir aqui pra audiência, eu vou tomar um remédio. Mas com certeza, esse é um pensamento de longo prazo que a gente sempre fala aqui também, que é cultural, né? O brasileiro não tem muito isso instalado. E vem talvez por conta da dificuldade que a gente passa mesmo. Cara, tudo bem, eu entendo, é para todo mundo, aí eu vou perguntar assim, talvez não seja efetivamente para todo mundo, porque o cara que ganha um salário mínimo, malemar consegue comer, ele não vai contratar um seguro. Faria sentido? Talvez fizesse um sentido, mas você não consegue nem comprar comida, como que ele vai contratar algo melhor? A gente vem de dificuldade, por mais que seja um brasileiro de classe média, o cara às vezes vende almoço para comprar janta. E aí é o cultural. É por isso que talvez esse pensamento que o Cláudio falou, é só para rico. Ok, o cara tem uma disponibilidade, não vai comprometer grande parcela do patrimônio dele, do rendimento dele para investir no seguro. E vai dar muito mais tranquilidade. Mas é algo que eu acho que dá para desconstruir até certo ponto. Eu acho que a gente passa também, quando a gente fala de cultura, de pensar... Tudo achismo também. Tudo achismo, né? Certeza mesmo, só que eu vou morrer de medo. Faça um seguro para isso, então. Vou fazer seguro. Vou vender para ele. Tá vendendo seguro? Para ele também.
Mas isso passa muito pela forma como é estruturado o país. Quando a gente fala assim, o cara ganha salário mínimo, por mais que ele fala assim, ele não tem nada, ele tem o INSS, ele tem o FGTS, se ele for registrado, é claro. Sim. Então, ele, muitas vezes, quando você conversa de planejamento, a pessoa fala assim, não, mas eu tenho INSS, né? E aí é onde eu entro, que eu acho que o INSS deveria sim existir. Tem pessoas que não têm cabeça, mas eu acho que a partir de uma certa renda, deveria ser opcional. Tipo, o cara que ganha 5 mil por mês, você não é obrigado a pagar 400 pontos de INSS. Pelo que eu imagino, você deve ter um plano que encaixa nesse valor, né? De 400 e pouco. Quem ganhou? Sim. Para quem ganha 5 mil reais. E aí pro cara fica pesado, porque ele vai fazer um privado e ele já faz um público compulsoriamente. Dobrado, né? Entendeu? Aí fica um pouco... Não é um processo que ele poderia fazer uma empresa mais segura, americana, mais estabilizada, um país mais estruturado, do que pôr os 400 no INSS. Mas esses 400 ele não consegue abrir mão, os 8% que ele toma no FGTS que está parado lá, ele também não consegue. Passa pelo Estado, o Estado atrapalha até essa pessoa. Isso eu lamento, Cleiton, porque assim, acredito que tem sim que ter essa assistência e para muita gente, se incomodar o que eu estou oferecendo para ele, não faz sentido. Porque assim, primeiro, o meu negócio é mais para longo prazo e se eu trouxer algo que incomoda ou que fique difícil para o cliente pagar, não faz sentido. Aí eu estou errando. Mas uma coisa que eu fico extremamente satisfeito e muito feliz de fazer o que eu estou fazendo hoje aqui com vocês é desmistificar esse mundo do seguro, mostrar que há um caminho, mostrar que é sim uma ferramenta bacana se a gente conseguir considerar o que ela traz de benefício para a pessoa. E aí vai numa situação cultural também, no que diz respeito a finanças. Ninguém me ensinou finanças, por exemplo. Eu aprendi a duras penas, eu passei muita dificuldade financeira, porque quando eu comecei a trabalhar, eu queria ter acesso a tudo que eu não tive na minha infância. E você acelerar esse processo faz com que você fique endividado, e isso aí depois é difícil da gente conseguir recuperar. Em vez de avançar, pode ter um retrocesso, inclusive. Um retrocesso. Ninguém, instituição nenhuma, pelo menos na minha idade, ensinava educação financeira, finanças, ou controle de gastos, gestão do dinheiro. Ninguém falava isso. Então, quando a gente traz, é muito simples a organização das finanças, por exemplo, de um americano, que vem com os conceitos da minha empresa. Na base, ele tem a receita, o salário. Logo em seguida, ele já faz a gestão de risco para proteger o que ele tem de receita. Depois disso, ele acumula patrimônio, faz reserva financeira. E por último, no ápice, ele realiza os sonhos. Aqui no Brasil, a gente inverteu essa antecipar o sonho. Você recebe uma receita e antecipa o sonho. Então, por isso que 74 milhões de pessoas no Brasil hoje, a média que os fala, estão super endividados. Por quê? Acaba antecipando o sonho, onde ele não tem um recurso financeiro, entra no financiamento, paga juros caros e acaba se endividando. Aí que está a questão da nossa contribuição também, porque nós fazemos um trabalho consultivo. Quando a gente vai entender a realidade da pessoa, aí tem uma outra regra que não é uma regra de bolo, mas é o norte. Por exemplo, 75% do que você tem de despesa, gasto, você leva ali para despesas e padrão de vida familiar. 20% você reserva para patrimônio, aumentar o seu patrimônio imobiliário, fazer reserva financeira, e 5% no máximo você usa para proteger esses 95%. Geralmente essa conta que eu faço. E colocando um produto que vai te trazer uma reserva financeira no futuro ou uma proteção vitalícia, às vezes fica difícil de compreender por que não ter. Mas aí a gente tem o respeito, considera, cada um tem É um processo educacional também. Exato. Acho legal você estar falando isso, porque realmente o propósito do Store Talks é contribuir com informações, para que as pessoas tomem decisões melhores pela vida delas. E a gente tem um episódio de política para que ela decida também a vida dos outros. Realmente, é informação. E o que carecemos no Brasil é dessa informação. Eu vou só corrigir um dado que ele falou aqui, eu fiquei pensando, eu acho que você falou que são 74 milhões de pessoas endividadas. Isso, é. É 78% endividado da população. Caramba, 78%. 78,5% endividado. Então são mais de 50% da população. Estatisticamente, todos que estão nessa sala seriam endividados. São 3, né?
74. 3 é porque tem mais um. E aí a gente começa a entender que realmente falta informação, né? Falta o conhecimento e educação, e é lamentável que direitos ou até conforto, bem-estar que depende do dinheiro, as pessoas deixem de ter o acesso por conta de entrar no endividamento ou não saber administrar isso. É lamentável. Você chegou a atuar nesse mercado de planejamento financeiro ou não? Só fez Não, eu fiz por conhecimento que faz sentido para minha área, Sim, né? muito. Só que é tão complexo, Felipe, que são 6 pilares. Eu me especializei num único pilar, que é a gestão de risco. Então, são coisas que podem ou não acontecer. Eu costumo chamar de uma imprevisibilidade financeira, né? Esse é o lucro cessante ou qualquer outra coisa. Inclusive, eu não falei aqui, mas empresas, por exemplo, quando a gente fala de sucessão empresarial, é um grande problema. O Sebrae tem uma pesquisa que 75% das empresas familiares acabam falindo ou se dissolvendo por questões de conflitos familiares quando o gestor acaba falecendo. É muito simples. Quando se começa um empreendimento, hoje se fala muito de startup, né, de empresas, enfim, o pessoal planeja e faz assim, quando se trata de uma startup, todo mundo quer ser um unicórnio. Aí, poxa, eu vou investir, vou ser um unicórnio, vou ter um valuation aí de bilhões aí daqui a alguns meses. Ele planeja o que ele tem que fazer, a competência que ele vai ter que colocar lá, energia, foco, dedicação, só que ele desconsidera como se não existisse a gestão dos riscos, coisas que podem ou não acontecer. Então é essencial que uma empresa de qualquer tamanho tenha um plano de contenção. Poxa, se acontecer de um dos sócios falecer, qual que é o procedimento que nós vamos adotar? Exemplo, o que mais acontece hoje? Eu vou dar um exemplo de vocês, tá? Felipe e o Cleiton são sócios. Felipe, beleza, saiu daqui, fatalmente sofreu, desculpa, eu vou matar você, Felipe. Fatalmente sofreu um acidente, não tá mais aqui. De repente, quem fica no lugar do Felipe é o herdeiro dele, a pessoa que representa. Se ele é casado, a esposa dele vai vir aqui para ser sócio do Cleiton. Mas a esposa do Felipe, muitas vezes, ela não pode ter competência técnica, não tem gestão, não sabe, não tem nada a ver com o negócio. Ela entra, se vocês tiverem uma empresa de 50% cada um, representando 50% da outra parte, podendo tomar decisões, dependendo como tiver direcionado no contrato social, e você vai ter uma sócia que não é atuante. Ou se você tirá-la do negócio, ela vai ter um direito a um prolabore, mesmo sem atuar na empresa. Então, isso gera conflitos de relação, acabam tendo problemas na empresa. Então, para solucionar esse problema, pelo menos para dar uma liquidez nesse momento, se o exemplo que eu dei, vocês dois estão protegidos com uma pólice de seguro que representa o valor da sua participação no contrato social, se caso isso acontecer, lógico, é lamentável, vamos viver o luto, porém, eu estou considerando que você é casado, tá? A sua esposa vai receber o equivalente à sua participação na empresa sem sangrar o caixa da empresa, sem ter discussões, sem ter dificuldades. Se o Cleiton quiser, ele vai chamar um outro sócio que vai ter que integralizar um valor na empresa, ou se ele decidir por vender o negócio, 100% da decisão está nas mãos dele. Então, é importantíssimo considerar isso. Isso eu estou falando para 2 sócios. E quando é 3 ou mais? E quando vem sucessores? Hoje, a maioria das famílias, os filhos não seguem os passos dos pais. Aí o pai é fazendeiro, o filho é dentista. E como que fica na situação eu conheço vários casos, porque eu atuo no mercado rural também. Vários casos que está na 3ª geração, por um exemplo, só que o terreno, a fazenda, o sítio não foi inventariado desde atrás. Está vindo... A terra grilada. Esse problema está vindo, o que vai acontecer? Fatalmente, vai dilapidar o patrimônio para fazer os ajustes, para cumprir com o processo de inventário, vai custar caro para eles. Então, é importantíssimo considerar isso. E nesse caso, é um seguro que é da empresa, ou pela empresa, não sei, ou eu teria que fazer um e o Cleiton outro, ou é a empresa que faz perante a cotas, só para entender. Existem várias modalidades. Eu trabalho com um exclusivo para o CPF, embora a empresa pode ser a responsável pelo pagamento. E você pode, inclusive, usar aquela modalidade de ter prazo de pagamento determinado, o seguro se torna vitalício. Vocês fizeram hoje, os dois, um seguro por 5
5 anos. Daqui 5 anos vocês quitaram essa pólice. Aquele valor que vocês combinaram, exemplo, comprou 1 milhão cada um de capital segurado. Daqui 5 anos vocês pagaram, quitaram, vai valer para o resto da vida. Só que daqui 10 anos vocês venderam a empresa. Aí um olha para falar, mas nós não temos aquela necessidade de 1 milhão agora, as nossas preocupações são outras, nós vendemos a empresa. Eu quero pegar a reserva matemática que esse seguro me deixou, corrigido, você resgata, acaba o seguro, que não é mais uma necessidade iminente, acaba o seguro e você tem aquele dinheiro nas suas mãos. Então você acabou colocando um pequeno percentual, normalmente eu uso um pequeno percentual do faturamento da empresa para que elas possam pagar essa proteção do sócio. Porque se caso acontecer alguma coisa, o caixa da empresa está protegido. Tecnicamente, se a gente for falar sobre isso, quando você adquire uma pólice de seguro da minha empresa, é como se você estivesse colocando no ativo de longo prazo um valor a receber, porque em algum momento você vai receber aquele benefício. E dependendo da idade do sócio, lá no passivo, o valor que ele vai pagar no decorrer de 5, 10 anos é metade, ou às vezes 30%, 20% do capital segurado. Então ele tem uma alavancagem financeira. Porque tem muita gente que compara o que eu faço com investimento. Mas peraí, se você lá no futuro quer usufruir dessa reserva financeira que o seguro americano pode fazer... Não é uma previdência, né? Você vai ter que ter um período de acumulação. E se acontece um sinistro ou uma morte ali 2 meses depois, se você vai fazer um aporte mensal, você vai ter 2 meses de contribuição. O seguro não. Ele já te dá essa alavancagem financeira desde o primeiro momento que você integralizou a primeira parcela. Então, aí que está a diferença. Eu levo proteção e não investimento. Pode ser que no futuro você não veja essa necessidade e essa reserva financeira se torne uma aplicação para você aonde você achar que faz mais sentido. Pode ser que daqui 5, 10 anos você tenha uma modalidade de investimento que tem um rendimento muito mais atrativo. Então, você tem o poder de escolha. Diferente das companhias nacionais, você não tem opção. Paga até a outra parte e diz assim, olha, eu não quero você mais como cliente. Nós atuamos de forma diferente. A partir do momento que você entra no nosso negócio, o contrato é unilateral. Só você pode cancelar, entendeu? Entendi, mas ainda ficou uma dúvida que para mim não ficou muito claro. Fizemos o seguro aqui, eu e o Cleiton, cada um representando sua cota. Sim. Caso eu venha a falecer, a empresa vai pagar a cota para minha esposa ou esse dinheiro vai para minha esposa independente? Na verdade é o contrário, né? A empresa teria que pagar por bem Eu entendi a sua pergunta. Quando a empresa é responsável pelo pagamento das suas cotas. Esse pagamento que minha esposa vai receber, automaticamente tira ela da empresa? Não, aí depende do que vocês combinarem. Aí é um acordo entre os sócios. Tá? O que ele quis dizer assim, é que tendo o seguro, numa situação sem o seguro, eu teria que ou comprar a metade, aí poderia prejudicar o caixa, até falir a empresa, dependendo da situação. Sim. Ou trazer ela para a sociedade e começar a gerenciar o negócio. Talvez não seja a dinâmica que ela quer. Tendo o seguro, eu consigo falar para ela, tá aqui todo o dinheiro da pólice, então você não precisa do dinheiro da empresa agora. E agora a gente pensa em coisas com mais calma. Você quer vender 100% para mim? Quero. Eu posso te pagar parcelado para não prejudicar o meu caixa? E dá aqui o dinheiro. Você não vai precisar de todo esse dinheiro agora, entendeu? É uma forma que você tem realmente de sucessão e de planejamento, né? Aí são empresas e empresas, né? Mas que empresa que tem lá um caixa que possa sair sangrando ela 100%? Isso. E qual que é a taxa de rendimento desse seguro nessa pólice? Não é uma taxa de rendimento, é uma correção monetária. A gente utiliza hoje o IPCA. Aí ano a ano se corrige. Justamente por isso não é investimento. Corrige pelo IPCA, um fator bastante importante que a gente não corrige por questões etárias também. A partir do momento que você entrou, há um congelamento de risco. Aí a sua idade é congelada, você vai pagar, ano a ano vai ter um acréscimo de IPCA em cima do capital segurado e no prêmio que você paga. É um conceito técnico, muita gente acha que prêmio é a indenização. O prêmio é o que você paga pelo risco. Então ele corrige de forma linear. Contra o capital social, 1 milhão. Corrigiu 10%, vai para 1 milhão e 100, você paga R$500 por mês, vai pagar 550. Se quiser aumentar a cobertura, vai cobrir a diferença também. Isso. Em vez de 1 milhão, agora eu quero 2. Isso. Aí você pode planejar, inclusive, como é um trabalho de acompanhamento, se a sua necessidade é maior, exemplo, você atingiu um valuation enorme na empresa, olha, Cleiton, vamos considerar essa gestão de risco, porque a empresa vale mais, vamos cortar um valor maior? E aí, a decisão é sempre de vocês. Uma coisa que é importante de dizer, não existe só também
também a modalidade de seguro vitalício resgatável. Tem aqueles temporários, que, poxa, nós vamos passar por um tempo aqui que a gente vai correr um risco maior, mas eu vou fazer por 10 anos, 15 anos, e a gente trava o risco idade naquele período também. Quando você falou de beneficiário, tem uma situação bastante curiosa aí. Quando vocês fazem pela empresa, o beneficiário pode ser o seu sócio, pode ser sua família, pode ser a própria empresa. Eu geralmente não recomendo a própria empresa, porque se a indenização cair no caixa da empresa, ela vai ter que seguir a tributação da empresa, vai tributar aquele valor. Quando é direto para a pessoa física, não há tributação, porque o seguro tem caráter indenizatório. Então, ele é inalienável, impenhorável e não entra em inventário. Se o empresário tiver dívidas fiscais, dívidas com bancos, parar tudo ali. não vai, esse dinheiro, como tem um caráter indenizatório, vai para o beneficiário sem ônus. Precisa Então, pagar a dívida primeiro. Vamos dizer assim. é uma situação que É por também isso que tem bastante muito golpe de importante. seguro. Essa questão é bastante pertinente. Inclusive, a nossa empresa é muito transparente, muito ética, tem um ranqueamento das empresas mais éticas do mundo. Desde quando começou esse ranqueamento, ela figura como uma das empresas mais éticas do mundo. Inclusive, assim, quando uma pessoa vai entrar, a gente analisa saúde e risco antes da pessoa entrar. E com toda a hombridade, se a pessoa não puder, por alguma questão de saúde e tal, fez um exame, identificou alguma coisa, Não vai passar. olha, você não pode ser cliente hoje nosso. Ou pode ser com agravo de risco, né? Que daí fica um valor maior. Ou você efetivamente não pode fazer. Só que você fica sabendo no momento da contratação. Se Você não gasta nada com isso. Não. Vamos dizer assim, você não corre o risco de pagar um ano e descobrir depois. Não. É o que você for. É identificado antes. Legal isso. Isso é uma situação diferente também que a gente faz. Na sucessão empresarial, eu vejo com excelentes olhos muitas oportunidades, muita gente passou a considerar isso porque você começa a ver o vizinho tendo um problema. E eu falo para todas as pessoas que conversam, não esquece que você é vizinho de alguém, tá? Porque na época do banco, quando Se não é o vizinho, é você. na época do banco, quando chegava uma pessoa assim, Cláudio, eu quero fazer um seguro residencial. Eu falava, mas peraí, a casa do seu vizinho pegou fogo ou entrou ladrão, aconteceu alguma coisa. Porque nós somos movimentados quando acontece algo trágico. E quando alguém acorda de manhã e fala assim, nossa, que dia maravilhoso, olha o sol que lindo. Cláudio, eu quero fazer uma pólice de seguro com você. Eu falo, mas peraí, tá tudo bem, Cleiton? Você tá legal de saúde? Porque o que te motivou? Sempre tem uma situação que a pessoa sente de perto. Então, meu trabalho é muito mais ativo, de ir até o cliente, mostrar, conscientizar, educar o potencial cliente que isso deve ser considerado porque é importante. Pode resolver inúmeros problemas, alguns que eu já falei aqui, entre outros que ainda não cheguei a comentar. Eu vou fazer uma pergunta mais voltada para o negócio mesmo, porque você é um franqueado hoje. Sim. Quanto tempo demorou para você começar a operar? Do momento que você fechou, não, eu quero, você negociou com a franqueadora e vou ser um franqueado, passei pelo... Quanto tempo demorou da tua escolha até você começar a operar efetivamente? Do momento que eu disse o sim, foram 90 dias, porque tem uma peculiaridade, né? A minha empresa, ela tem um caráter profissional específico. Então, eu não consigo consolidar o meu CNPJ se eu não for um corretor de seguro habilitado pela SUSEP, que é a Superintendência de Seguros e Previdência no Brasil, é o órgão que fiscaliza e regulamenta o setor. Então, eu já não conseguiria nem abrir o CNPJ se eu não tivesse essa certificação específica. Aí depois tem toda uma bateria de treinamentos, a sede da Prudential no Rio de Janeiro. Na época, como estava ainda com a questão da pandemia, o meu treinamento foi online, mas hoje todos os treinamentos são presenciais lá no Rio de Janeiro. Então é uma imersão para entender como funciona a empresa, levantar os potenciais clientes, aí entender como funciona, se profissionalizar, entender bem do produto. Então foram 90 dias de treinamento para começar a entrar na rua e começar a vender. Agora aí tem um porém, né? Eu já era bancário há 18 anos, trabalhando com pessoa jurídica e com seguros inclusive. Mesmo assim, teve uma infinidade de coisas novas para aprender, porque é totalmente diferente. Uma coisa é você chegar e vender conta, crédito, porque crédito é recebido de braços abertos. Mas quando você vai levar um produto que a pessoa pensa que você está tirando o dinheiro dele, mas ele veio tirar o meu dinheiro, não simplesmente trazer um benefício para mim. É aí que está o desafio de você sentar com o cliente, sentar com o potencial cliente, mostrar para ele que você faz efetivo de uma empresa
empresa idônea e que ele precisa confiar em mim, porque eu estou levando algo sério, idôneo, de uma empresa que tem 150 anos de tradição, que tem 1,7 trilhões de dólares no caixa sob gestão, por isso que eu tenho que demonstrar essa solidez. Porque tem gente, tem apólices de valores bastante expressivos, por quê? As pessoas têm a necessidade de ter aquela cobertura maior. Aí vai depender de patrimônio, do impacto que essa pessoa vai causar nos familiares, tudo isso. Então a gente tem apólices de 100 mil reais, pode até 100 milhões. Tem gente que tem uma necessidade específica. Tem quem tem, né? É chegar. Tem mercado para tudo. Tem mercado Isso pra aí. tudo. Nós temos bons convidados, cara. Não, a gente tá assumindo Acertando o pé. Tá acertando o pé. É Cláudio, interessante. obrigado, cara. Acho que foi muito esclarecedor. Eu acho que É uma outra depois vamos dinâmica, conversar pessoalmente. Na pior das hipóteses, você vem dar um seguro hoje. Eu, como investidor, eu vejo que isso faz muito sentido. Eu tenho procurado seguro há algum tempo, isso é uma realidade. Se eu morro, vai dar um transtorno na família inteira, porque sou eu que cuido de tudo. É tudo na minha conta, tudo ali. E aí, vai fazer o quê? Bloqueia, ninguém faz mais nada? E eu tenho certeza que essa minha realidade é a realidade de boa parte dos pais de família ou mães de família. Sim. Mas deixa aí seus contatos, suas redes suas sociais, como o pessoal entra em contato para conhecer um pouco mais do seu trabalho, bater um papo, tomar um café, fazer um agendamento aí, vender um seguro para eles. Bom, primeiro é um prazer estar aqui com vocês, obrigado pela oportunidade, eu adoro fazer isso porque acaba tendo um caráter informativo e de levar uma comunicação para as pessoas que ainda não entendem ou que têm uma certa resistência para isso. Então eu acho que dá para dar leveza e eu sempre falo, olha, vamos conversar, porque no mínimo vai ser network e informação. Isso não faz mal a ninguém. Eu acho que a gente sempre tem que estar aberto a novas ideias, novos negócios, novas oportunidades. Então quem quiser entrar em contato é Cláudio Siqueira Júnior, tá lá no Instagram, no LinkedIn também, Cláudio Siqueira Júnior, e eu costumo postar muita informação gratuita lá, sempre vídeos curtos para falar sobre esse negócio, trazer informações novas, falar sobre produtos novos. Então quem quiser, segue lá, tem meus contatos, na bio lá tem a minha página, tem meu site, contato de telefone, tá tudo lá, beleza? Isso aí. Só lembrando, não é o Siqueira Júnior da TV, tá? Eu fui até pesquisar. Siqueira Júnior, esse nome não é estranho. Exato, Siqueira Júnior, verdade mesmo. Mais uma vez, muito obrigado. Obrigado, Cláudio, pelo tempo. E não se esqueça de tomar um café Gogoni. Opa, com certeza, o Entre em contato café. com a gente aí, marca um horário, vem conhecer o estúdio, tomar um café com a gente e levar um café Gogoni para casa aí. Isso aí. Legal. Tem recado? Curte, compartilha. Vocês não sabem. Comente, xinga a gente. Compra o seguro aí. Semana que vem tem mais? Semana que vem tem mais. Valeu.